Capítulo 478, Talento Proeminente. Tradução, do Koran Revisão, Kenji. Ao ver Duan Jian andando firmemente com sua postura dominadora, Nangon Tianyin ficou surpresa ao se ver sob imensa pressão. Embora o nível de cultivo desta pessoa não tenha atingido o reino ancestral marcial, a aura que ele emite não é inferior à minha. Nangon Tianyin pensou em estado de choque. Se essa pessoa alcançar o reino ancestral marcial, quão formidável será sua força. Duan Jian ficou na frente de Nai Li, que fechou os olhos um pouco e sentiu a aura de Duan Jian. Quando Duan Jian e Nai Li ficaram de frente um para o outro, a multidão no salão não pôde deixar de olhar, curiosos. Todos eles estavam adivinhando a relação entre Duan Jian e Nai Li. Comparando-os, um deles era um gênio de ponta da seita Origem Celeste, enquanto o outro era o mestre da seita Penas Divinas. Ambos eram ilustres personagens entre a geração mais jovem. Houve conflitos entre os dois no passado. Isso é difícil de dizer. Eles são ambos gênios espetaculares, então é muito normal que eles tenham algum tipo de conflito. Enquanto todos se engajavam naquela discussão e, ao sentir que a atmosfera no salão estava um pouco imprópria, o mestre da seita Xiu estava prestes a dizer algo quando viu Nai Li abrir seus olhos e revelar um sorriso de satisfação. Ao ver Nai Li abrir os olhos, Duan Jian juntou suas mãos em reverência na frente de Nai Li e disse, mestre. Ao ouvir Duan Jian, todos no salão ficaram surpresos. O que Duan Jian acabou de dizer? Duan Jian chamou Nai Li de mestre. A multidão nos arredores ficou alarmada, independentemente se eles eram da seita Nota Celestial ou da seita Origem Celeste. Até mesmo os discípulos da seita Penas Divinas ficaram surpresos também. A multidão estava ciente do talento impressionante de Duan Jian. Os boatos era que alguém estudou e classificou todos os discípulos geniais das principais seitas divinas. Sem qualquer exagero, Duan Jian era sem dúvidas o primeiro colocado. Embora todos não conhecessem o verdadeiro reino de Duan Jian, eles supunham que ele estava no reino do Dei ou do Dragão e ainda tinha que avançar para o reino do ancestral marcial. Por um lado, a velocidade de cultivo de Duan Jian era inimaginavelmente rápida. Em um curto espaço de tempo, ele passou de ninguém para alguém no auge do reino do Dei ou do Dragão. E além disso, embora Duan Jian estivesse no auge do reino do Dei ou do Dragão, a força que ele demonstrava provavelmente não era inferior a um especialista do reino marcial ancestral. Apenas Nai Li sabia a razão pela qual a velocidade de cultivo de Duan Jian era tão rápida, permitindo-lhe abrir uma lacuna tão grande com relação ao resto em um curto espaço de tempo. Um dos fatores era relacionado ao talento para cultivar de Duan Jian ser suficientemente impressionante, para começar a conversa. Além disso, também era por causa de sua constituição potente. Com o sangue de um dragão fluindo em suas veias, a potência de seu corpo não era algo que a pessoa comum pudesse chegar perto. Além disso, ele também se beneficiara dos elixires sagrados de Nai Li. Os elixires sagrados de Nai Li tinham efeitos medicinais extremamente poderosos. Uma pessoa comum normalmente consumiria pelo menos um mês para refinhá-los, de modo que conseguisse digerir toda a sua essência medicinal. Se alguém ingerisse muitos elixires sagrados, só levaria à morte. No entanto, Duan Jian não precisava ter tais preocupações. Portanto, os elixires sagrados que ele consumia eram centenas de vezes mais potentes que os elixires sagrados que os peritos comuns do reino marcial ancestral consumiam. Além disso, ele só precisou de 10 dias para refinar completamente a essência medicinal. Por isso, não era de se surpreender que o cultivo de Duan Jian atingisse um nível tão surpreendente após um período de tempo tão pequeno. A força de seu corpo também evoluiu para um nível aterrorizante.
No entanto, tal gênio tinha realmente abordado Naili como mestre. Este era um assunto extremamente chocante. Foi ainda mais chocante para o mestre da seita Xiu e os outros membros da seita Origem Celeste. Embora eles fossem sempre cautelosos e ponderativos em relação à força aterrorizante de Duandian e o rápido aprimoramento do seu nível de cultivo, não era um exagero dizer que eles consideravam Duandian um fator importante no reerguimento de sua seita Origem Celeste. Se a sua seita realmente produzisse um soberano, eles também compartilhariam a glória. Era definitivo que o futuro de Duandian estava ligado a ser uma existência suprema no reino das ruínas dracônicas. Portanto, até mesmo o mestre da seita Origem Celeste era muito educado e cordial quando falava com Duandian. Porque Duandian abordaria Naili como mestre. Que relação eles realmente tinham? Todos não puderam deixar de tentar adivinhar. Naili olhou para Duandian e sorriu levemente. Não está ruim. Você já cultivou o corpo do dragão dourado. Ainda falta um pouco para ele se tornar o corpo dourado invencível, mas é mais do que suficiente para você lidar com os especialistas comuns do reino ancestral marcial. Quando o seu cultivo alcançar o reino ancestral marcial, sua força será algo que até mesmo as pessoas no auge do reino ancestral marcial não serão párias. Mestre, se não fosse por você, eu não seria o que sou hoje. Disse Duandian enquanto segurava suas mãos. A maneira como ele olhava para Naili transparecia o respeito e reverência saprimoso. Embora o cultivo de Duandian excedia em muito o de Naili, para Duandian, Naili era como um deus onisciente. Ele sempre esteve orientando e aconselhando-o em seu caminho através do cultivo. Para ele, Naili era realmente insondável, com ninguém sendo capaz de se aproximar. Mesmo os mestres das principais seitas divinas não eram iguais a Naili quando se tratava de cultivo. Nossa reunião hoje é digna de uma celebração. Naili deu um tapinha no ombro de Duandian. Demorou um bom tempo antes que Nangongtianin reprimisse seu choque. Ela perguntou, sentindo-se um pouco envergonhada, mestre da seita Nai, posso saber que relacionamento você tem com Duandian? De volta ao mundo minúsculo, eu era seu mestre e ele era meu servo. Mais tarde, eu me juntei à seita Penas Divinas e ele foi para a seita Origem Celeste. Isso é tudo. Naili riu alto. Ele olhou para o mestre Xiu da seita Origem Celeste e perguntou, mestre da seita Xiu, você não se importaria, certo? Claro que não, disse o mestre da seita Xiu, com um sorriso adulador. Ele não podia deixar de lamber seus lábios. Poderia ele? Pensando nisso, a seita Origem Celeste se beneficiou muito de Naili. Apenas os elixires sagrados eram suficientes para aumentar substancialmente a força da seita Origem Celeste. Embora se sentisse um pouco infeliz e alarmado por uma pessoa como Duandian se submeter a Naili, ele definitivamente não se atrevia a expressar suas preocupações. Existiriam provavelmente mais ocasiões para cooperação no futuro com a seita Penas Divinas. Isso é bom. Mestre da seita Xiu, você, com certeza, é magnânimo, disse Naili com uma gargalhada. Naquele momento, um jovem alto e magro com uma expressão leal e hipnotizante atraiu a atenção de Naili. Ele usava um leve, mas estranho sorriso, tomando delicadamente uma taça de vinho enquanto estava sentado. Era desconhecido quando ele apareceu. Seu rosto pálido tinha um mistério e charme indescritíveis. Ao ver essa pessoa, as pupilas de Naili não puderam deixar de se contrair um pouco. A pessoa diante dele era o Lorde Demônio que havia entrado na seita Origem Celeste com Duandian naquela época. Ele não era outro senão a pessoa que dirigiu a Guilda das Trevas no mundo minúsculo, a pessoa que uma vez trouxe calamidades sem fim para a Cidade da Glória.
Havia rumores de que o Lorde Demônio se tornou discípulo do mestre da seita Shiu depois de entrar na seita Origem Celeste. Mais tarde, ele viveu em reclusão e passou todo o seu tempo cultivando, raramente aparecendo. Era bastante inesperado que ele tivesse vindo junto com o resto da seita Origem Celeste. Naili refletiu por um momento antes de ir direto para onde Lorde Demônio estava sentado.